Apaixonados por Jesus. Apaixonados por Jesus, estamos aqui para mais uma leitura. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11 hoje, onde a gente vai ver os motivos pelos quais Salomão caiu. Ele teve uma perda da estabilidade no seu reinado, na sua vida espiritual. Bom, eu vou pedir já para você curtir esse vídeo, deixar algum comentário seu aqui e chamar outras pessoas para ler a Bíblia juntamente com você. Nós somos essas pessoas que Deus chamou para a gente mergulhar aqui na palavra. Olha, aqui na minha mesa tem Bíblia para todo lado, tem caneta, tem papel, mas é uma bagunça boa. Que você também espalhe aí, se debruce sobre a palavra, que é o nosso fundamento, o nosso alicerce. Bom, a primeira coisa errada, vamos falar assim, que Salomão fez foi pequenas concessões, grandes consequências. Pequenas concessões trouxe a ele grandes consequências e olha, muito ruins. A vida de Salomão foi marcada por muitas coisas boas, né? Ele foi um homem muito sábio, ele teve grandes momentos na sua sabedoria, nas suas escolhas. Salomão era muito temido, um homem muito respeitado pela sua grande sabedoria, a maneira pela qual ele julgava as dificuldades, os problemas. Então, ele teve, sim, grandes momentos, um homem de muitas riquezas no seu reinado. Porém, gente, ele teve um coração dividido, porque entrou ali mulheres que trouxe divisão nos seus pensamentos, no seu coração. Ou seja, uma sabedoria sem santidade, gente, só traz ruína. Uma sabedoria sem santidade é a sabedoria do mundo, a qual Deus não se agrada. Então, a vida de Salomão, o seu reinado foi marcado por poder, por dinheiro e sexo. Então, a gente vê que hoje, isso aqui tudo hoje é muito atual. É o principal caminho que o mundo nos oferece, que é poder, é você ser alguém, é você ter o dinheiro e é você também mergulhar aí nos prazeres da vida. Isso daqui é o que o inimigo quer para a nossa vida. É esse caminho aqui, em pequenas concessões que a gente vai permitindo na nossa vida, mas elas trazem grandes consequências. E o que aconteceu? Salomão não vigiou, ele permitiu tolerância nessas coisas, foi permitindo e caiu numa armadilha de adorar deuses das suas mulheres, que eram mulheres pagãs e, consequentemente, né, deuses pagãos. É claro que só existe um Deus, e o levou à queda. Ou seja, gente, uma coisa muito importante que a gente precisa falar aqui sobre o afastamento de Deus, essas tolerâncias, essas pequenas concessões. Quando a gente se afasta de Deus, não é de um dia para o outro, sabe? Não acontece de uma forma repentina, mas são as consequências das nossas escolhas erradas, é o fruto dessas pequenas, gente, pequenas. Não ache você que o diabo vai te dar coisas assim tão na cara para você sair pecando, não. São pequenas concessões, são tolerânciazinhas, isso não tem problema, não vai fazer mal. São pequenas escolhas, mas erradas ao longo da nossa vida. E olha, vocês lembram que a gente falou no vídeo passado sobre a nossa casa, sobre o alicerce, que a gente precisava ter um alicerce bom, estruturado, né, bem sólido, assim como uma rachadura invisível, gente, invisível. Ela pode comprometer toda a estrutura de um edifício. A sabedoria sem santidade também vai estragar toda a estabilidade da nossa vida. Qual foi a segunda coisa que Salomão fez de errado? Ele teve a influência das esposas. Deus já havia advertido Salomão para que ele não casasse com outras mulheres estrangeiras, porque elas vinham de nações pagãs. Gente, as pessoas influenciam a nossa vida. Vamos falar sobre isso um pouquinho mais. Então, cada casamento que Salomão teve, que Salomão se fazia uma aliança, era para quê? Para tentativas de manter a paz no seu reinado, a paz política. Mas olha a consequência disso, como é perigoso quando a gente mantém a paz nos relacionamentos, a paz política e esquece
que há uma guerra espiritual por trás. Então, o que você prefere? Manter a paz em outras áreas da sua vida ou uma guerra espiritual? E muitas vezes essa guerra espiritual é silenciosa. O inimigo vem aos poucos, sabe, ardilosamente, trazendo essas concessões para a nossa vida como forma de pequenas guloseimas, vamos falar assim, mas na verdade são alianças destrutivas que influenciaram essas mulheres, influenciaram Salomão a adorar os seus deuses, como Astarote e Moloque. Inclusive essa deusa aqui, ela vai ser muito falada ao longo da história do povo de Israel. E Deus não se entristecia muito com essa adoração. Então, olha como a influência de pessoas pode mudar a nossa vida, moldar as nossas prioridades espirituais. Então, hoje eu quero te fazer uma pergunta aqui. Quem são as pessoas que estão ao seu redor, que estão influenciando você? Ou você é um influenciador? Você é um influenciador da verdade? Olha, é muito mais fácil a gente ser influenciado do que influenciar. Então, cuidado com as alianças que você faz, porque muitas vezes algumas dessas alianças são alianças destrutivas se elas não estiverem em acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. E qual foi o impacto na vida de Salomão e no todo o seu reinado? Vamos lá. Ele perdeu a intimidade com Deus, porque ele começou a adorar outros deuses. E a gente vai perdendo, vai se afastando aos pouquinhos de Deus e a gente perde a intimidade com Ele. A gente deixa de buscá-lo, a gente deixa de adorá-lo, a gente deixa aos pouquinhos de fazer as coisas que agradam a Deus. A gente deixa de louvar, aos pouquinhos a gente passa a acreditar na nossa própria força e não na sabedoria que Deus nos deu. O que mais que aconteceu com Salomão? A sua liderança foi enfraquecida. Gente, olha como é sério isso. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa. É como se fosse uma bola de neve. Sabe dominó? Quando tá um do ladinho do outro? Olha só. A instabilidade espiritual causa instabilidade política. Ou seja, gente, até na nossa mente, a gente já leu isso lá em Samuel, né, na vida de Saul. Quando a nossa vida espiritual não está boa, quando a gente não tem mais intimidade com Deus, a gente se afasta de Deus, acontecem instabilidades em toda a nossa vida, em várias áreas da nossa vida. O que aconteceu aqui politicamente no reinado de Saul? Deus permitiu que viessem adversários internos e externos, como Haddad e Rezon, para desafiar o reinado de Salomão. Então é muito sério isso, porque a instabilidade, gente, espiritual não afeta somente o nosso relacionamento com Deus, mas também todo o ambiente que a gente vive, que cerca a nossa vida, o ambiente familiar e o profissional. Então, gente, quando eu coloquei aqui em primeira pessoa, porque isso é para mim, isso é para você. Pegue posse aí dessa palavra. Quando o meu coração se distancia de Deus, a paz e a estabilidade em todas, gente, isso é muito verdade, em todas as áreas da sua vida vão ser comprometidas. E mais uma consequência, um impacto no reinado de Salomão, aliás, da história do povo de Israel, foi que o reino se dividiria após a morte de Salomão. Então, gente, mais uma vez, olha como um estudo acaba puxando o outro, né? Vocês lembram? Mais uma vez vou mostrar aqui para vocês sobre o alicerce. E qual que é o alicerce da nossa vida, a nossa base sólida? Né? É a palavra de Deus, a gente estar fundamentados na palavra de Deus. E o que Salomão deixou de fazer? A fidelidade dele em relação a Deus, ele colocou em jogo. Então, a base da estabilidade da nossa vida é a fidelidade à palavra de Deus. Olha o que está escrito em Provérbios, guarda o teu coração com toda diligência, porque dele procedem as fontes da vida. Então, que você pare para pensar e refletir aí, quais são as concessões que você tem permitido na sua vida, por menor que elas sejam? Quem são as pessoas
que estão influenciando a sua vida. Que você possa hoje reafirmar o compromisso que você fez com Deus. Se tiver rachaduras aí na sua casa, no seu templo, né, que você possa voltar a ter esse compromisso com Deus. Tão bom quanto você começar bem, é você terminar bem. Eu espero vocês no próximo vídeo para a gente continuar a nossa leitura do primeiro livro de Reis. Deus abençoe, gente. De leitura, aqui encontramos fé, esperança e ternura. Vamos encontrar tesouros na Bíblia Sagrada, a inspiração e o alimento que a alma é saciada.